Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia de ovo de Páscoa aqui no canal. Eu vou falar um pouquinho sobre essa ideia genial que a Vera teve e falar um pouco sobre a ferramenta que veio aqui dentro. Para quem não conhece, a Vera é uma empresa alemã muito famosa, principalmente por tentar inovar no ramo conservador, que é o ramo das ferramentas. A Vera teve uma ideia super legal de unir a festividade da Páscoa com as ferramentas. Ela começou com essa ideia quando ela fez o anúncio no site dela. Esse ovo ele vem em duas versões. Essa versão com a pintura do tema da Páscoa e a outra versão com o lema Two Rebels, toda em preto, da Vera. Mas independente da embalagem, o interior é sempre o mesmo. Esse é um modelo que ficou disponível entre 2018 e 2019. E após esse período, em 2020, eles já mudaram a ferramenta que vem aqui dentro. Esse ovo de Páscoa, ele tem a arte toda igual dos dois lados. Ele é dividido no meio e ele é feito de papelão. Essa ideia é tão interessante que a Vera patenteou esse sistema de ovo de Páscoa. E na patente dela, ela descreve que a ferramenta que vem dentro tem que estar centralizada no invólucro e sempre encaixada perfeitamente aqui dentro. Também vem descrito de que as ferramentas têm que vir sempre com um estojo para que ela fique bem acomodada. Aqui a gente tem o estojo da ferramenta. Aqui dentro a gente tem um velcro e mais dois papéis aqui informativos. A ferramenta vem dentro desse estojo com nylon muito bem construído. Ela vem com o logo costurado, emborrachado. Aqui na parte de trás, um velcro, para que você possa prender esse estojo nos sistemas dela ou no velcro que é fornecido. Mas caso você não queira utilizar o velcro, você pode botar ele dentro do cinto. Aqui dentro, a ferramenta fica presa também por esse velcro e ela está aqui super bem condicionada dentro do estojo. Esse é o modelo Craftform Compact 20, na versão aço inoxidável. Eu já fiz um vídeo dessa ferramenta no modelo normal aqui no canal, depois dá uma conferida. Você consegue acompanhar que o modelo ele segue o mesmo número do modelo em verde, porém, por ser inoxidável, ele ganha esse 3 na frente. Como ela é um modelo em aço inox, ela leva essa coloração em azul claro, que é como a Vera identifica todos os modelos, assim como nessas outras chaves. Mas a Vera também tem outras colorações para essa chave, como numa edição limitada com a empresa Red Bull, ou em rebrands, onde ela possui a coloração preta e vermelha. Mas esse modelo ele não muda só a cor, porque ele é feito todo em aço inox. O aço inox ele é um material excelente contra ferrugem e contaminação. Ele é muito utilizado na área médica, na indústria de alimentos e na marítima. As chaves de fenda elas estão sujeitas a um desgaste maior. E o que acontece é que quando você leva uma ferramenta normal, não inoxidável, para fazer um trabalho num parafuso inoxidável, você pode trazer uma corrosão externa para a região. Em geral, o aço inox, por ser muito maleável, esse tipo de material não aguenta tensões muito grandes. Foi aí que a Vera patenteou um processo de produção para trazer mais resistência. Ela fez essa patente em 2006 e na patente ele cita o processo de produção e como que eles fazem esse ganho de resistência. É utilizado um material básico de aço inoxidável, preferencialmente magnético, com uma quantidade de cromo entre 12,5% a 13% e que é mantido a vácuo entre uma temperatura de 1000 e 1150 graus e na sequência feita a têmpera em nitrogênio a 77 Kelvin. Esse processo faz com que traga uma dureza e a maleabilidade de um aço comum, mas mantendo as características anticorrosão do aço inoxidável. Como eu já mencionei em vídeos anteriores, o formato Craftform foi inventado pela Vera baseado no formato que ficava após você pressionar uma massa de modelar, que é o formato mais anatômico que você pode ter nas mãos. E praticamente toda a linha da Vera segue com esse tipo de cabo. Ele possui duas zonas de atrito. Essa zona externa, em plástico rígido, é uma zona com pouca fricção para que você possa ter um giro rápido. E essa parte colorida é uma parte mais macia e que tem um agarre muito maior. Essa parte hexagonal permite a anti-rolagem da ferramenta, para que ela não gire livremente. Toda a construção metálica dessa chave é feita em aço inoxidável, desde a parte da haste, incluindo os bits. Diferente de outras chaves, como por exemplo essa da Virra, onde você aperta e ela sai na traseira da chave, a chave da Vera, ela faz essa abertura frontal. E isso é muito interessante, porque você não precisa fazer nenhum giro com a chave para ter acesso aos bits. Esse mecanismo ele é mantido por uma mola, que fica comprimida e ao você apertar, ele abre o compartimento de bits. Se você estiver segurando a chave e apertar o botão, nada acontece. Eu puxei a patente para dar uma olhada, para entender o mecanismo. E aqui atrás, ele possui tipo grampos para cima. O botão entra pressionando esses grampos e fechando eles. Quando esse mecanismo é fechado, a mola empurra ele para fora. Como eles são partes independentes, para que não ocorra um giro lateral, nessa parte você tem uns dentes que se encaixam nesses recessos. Então, quando ele encaixa e você faz esse movimento, ele fica travado, tendo um mínimo
mínimo movimento só lateral. Uma outra coisa que você deve estar se perguntando é se com o botão aqui na parte de trás, ao eu pressionar a chave contra para conseguir gerar mais torque, se o mecanismo não vai acionar. E o mais interessante é que a patente prevê isso. Então o botão ele tem uma leve movimentação suficiente antes do acionamento. É natural que parte da mão entre, mas não dispare o mecanismo. Observa que eu faço força e ainda assim não é suficiente. Mas com um simples toque, ele solta o mecanismo. Eu cheguei a mencionar no vídeo anterior que o salto de uma peça para outra era muito grande. Esse modelo é muito suave. Talvez tenha sido algo específico da chave que eu estava na mão. Como eu mencionei, todos os bits que acompanham dentro dele são também inoxidáveis. Observa que o modelo, ao final, vem um TS. E isso significa que ele é um bit inoxidável. Aqui a diferença de coloração de um bit comum da Vera, à direita BTZ e à esquerda o bit inox. Dá para ver aqui a usinagem dele, muito bem acabado. Voltando para os bits que acompanham, essa chave vem com um Torx 20, uma Fenda 5,5, Pose Drive 1, 2 e 3 e uma Philips número 2. Eu, como não utilizo tanto Pose Drives, eu comprei os bits 1 e 3 e adicionei aqui dentro dos compartimentos, mas originalmente ela vem com mais Pose Drives. Além do porta-bits, essa ferramenta também possui uma haste retrátil. Basta pressionar esse botão plástico e ele libera o mecanismo para você ter de uma ferramenta compacta para uma ferramenta de tamanho normal. Isso te dá uma versatilidade muito grande, porque quando você precisa aumentar o alcance dessa ferramenta, ela está logo disponível para você. Como ela é da linha inoxidável, todo o seu mecanismo também precisa ser inoxidável. E dá para ver a diferença da chave comum. Observa como o material é diferente. A coloração deles é diferente. Mesmo esse sendo bem resistente à corrosão, eu já tenho ela já há uns bons meses e nem sinal, mas esse daqui é inoxidável. Você também consegue observar que o corpo do Rapidaptor, essa parte metálica, tem uma coloração diferente. Mas toda a característica e mecanismo segue o mesmo de toda a linha Vera. A haste ela também é removível e você pode colocar ela numa furadeira ou numa parafusadeira. Esse também é um mecanismo patenteado da Vera que se utiliza de 5 esferas para fazer o mecanismo de trava. 2 esferas grandes que fazem essa trava ao final, 3 esferas pequenas que pegam exatamente nesses 2 pontos dos dentes. Quando ela está comprimida, as esferas pegam nessa parte. Quando ela está estendida, as esferas menores prendem nesse pedaço e as 2 esferas maiores nessa outra parte. E aí entra esse escrito ok e não ok. O que acontece é que quando você está na posição ok, essa é uma posição segura, mas ele permite você ficar ainda nesse outro estágio mais ou menos travado, que ele menciona que não está ok. O que por dentro isso significa é que o mecanismo de pequenas esferas está tentando segurar esse grande espaço. E isso não é seguro. Agora você entende por que tem o ok e não ok. E por último dos recursos, vamos para o Rapidaptor. Esse é um dos recursos mais legais que a Vera tem na linha de porta-bits. O mecanismo é muito engenhoso. Eu também analisei a patente dele, porque eu queria entender como é que funcionava esse mecanismo. Na prática, esse é um porta-bits que, ao você inserir o bit, ele já fica travado, independente se você aciona o mecanismo ou não. Ao levantar o mecanismo, o bit está solto. Mas observa que ele mantém isso também travado em cima. Você pode inserir o bit dessa forma ou inserir o bit sem que ele esteja acionado para cima. A Vera criou esse mecanismo para que você tirasse o bit com uma só mão e o mesmo processo fosse facilitado na hora de inserir o bit. Normalmente os porta-bits você utiliza uma das mãos para empurrar ele para cima e usa a outra mão para tirar. E na hora de inserir, você faz a mesma coisa, você joga ele para cima para que ele libere. Por que você tem que fazer isso nos porta-bits comuns? No mecanismo comum, existe uma bolinha lateral na estrutura do porta-bit. E ela se retrai para que o bit possa passar somente quando você aciona o mecanismo. A diferença do mecanismo da Vera é que a bolinha, na verdade, ela faz um movimento para baixo. Se você observar aqui dentro, você vai ver que tem a bolinha e tem uma mola para baixo. Então ela não vai para trás, ela na verdade vai para baixo, aonde ela permite a entrada do bit. Mas assim que o bit passa, ela não permite que ele volte ou que ele saia, a não ser que você levante a alavanca. Aqui dentro, além do mecanismo de trava, ele tem um ímã. Quando você sobe esse mecanismo, existe um anel metálico que empurra o bit exatamente por essa parte arredondada. Quando o mecanismo é acionado, ele empurra afastando do ímã e removendo a bolinha lateral de trava. E aí o bit está solto. O mecanismo que trava ele nessa posição para cima está construído aqui no fundo, mas eu vou deixar isso aqui para um outro vídeo. Agora, uma das coisas pouco valorizadas nesse adaptador porta-bit
é esse mecanismo de giro livre que você tem aqui na ponta. Ele traz muito mais precisão na hora de você fazer um aperto ou desaperto de um parafuso, principalmente quando você estende a haste, te dando mais firmeza para você poder soltar a ferramenta e apertar novamente sem mexer muito no parafuso. Uma outra coisa muito interessante desse mecanismo, você pode manter o dedo exatamente aqui, como se você estivesse girando só o carrossel de bits. E agora vamos para as características físicas dela. O diâmetro do cabo dela, ele é um pouco maior do que uma chave PH2 padrão da Vera. Rapidamente medindo o tamanho, a gente vê que ela tem um comprimento aberta de 19 centímetros, a espessura em torno de 4 centímetros e aqui quase 4,3 centímetros. O comprimento dela fechada, em torno de 15 centímetros e de haste de cabo, 11 centímetros. Essa chave com todos os bits pesa 145 gramas, ou seja, eu considero ela até uma chave bem leve. E agora vamos para as conclusões. Essa é uma chave extremamente versátil, é uma chave porta-bit que leva quase todas as grandes inovações que a Vera fez para chaves de aperto. Ela possui o sistema do Rapidaptor, ela possui o sistema de haste retrátil, possui um porta-bits integrado. Nesse caso, ainda tem a exclusividade de ser toda em inox. É uma chave leve, se utiliza de bits de 1/4. Se você precisar trocar esses bits ou modificar esses bits, você é livre para fazer. Quanto à resistência do tratamento de aço inox da Vera, eu vou deixar um teste do German Tools, onde ele avaliou por 1 ano como é que o aço inox da Vera se comportou frente a outras marcas. Como esse é um item sazonal, ele é um item exclusivo e não está disponível para vendas regulares da Vera. Então, se você é um colecionador ou precisa de uma ferramenta porta-bits para ambientes agressivos ou ambientes que precisem dessa esterilização, com certeza essa ainda é uma oportunidade. Essa ferramenta lá fora na Amazon.com está em torno de $65. É uma ferramenta bem cara, mas também porque ela vem com todos esses bits dentro. Eu importei essa chave, eu consegui comprar essa chave numa promoção, eu paguei $35, metade do preço nessa chave, e eu importei via redirecionador. O problema é que eu tive outros problemas com o redirecionador, o que acabou consumindo essa minha economia. E mais pra frente eu vou fazer um review para que você também não passe pelas mesmas dificuldades que eu passei. E se você está chegando agora, ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, que isso ajuda muito a gente aqui no canal. Deixe também seu comentário, o que você achou sobre essa ferramenta e sobre essa ideia da Vera de Páscoa. E siga a gente também no Instagram, @canal Meu Review, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado, boa Páscoa, um abraço.